Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de hoje aqui no nosso canal no YouTube. Já tenho a minha garrafa com água, já tenho pão aqui, vou até deixar em cima da Bíblia aqui, para daqui a pouquinho nós vamos comer o pão e vamos beber a água. Se você puder, aí na sua casa, tenha uma garrafa com água preparada para nós participarmos desse momento que eu estou chamando de fortalecimento espiritual. É importante o fortalecimento espiritual, por quê? Porque quando nós nos fortalecemos, nós melhoramos a nossa vida. Falar inclusive sobre melhorar a nossa vida, melhorar a nossa condição, melhorar a nossa espiritualidade. Hoje eu quero sugerir você a ler comigo a Bíblia. Eu tenho aqui, aliás, eu tenho duas Bíblias aqui comigo na minha mesa. Eu tenho uma Bíblia na versão Revista Almeida Corrigida, atualizada, que é a minha Bíblia de estudo. Essa aqui é uma Bíblia Thompson, é uma Almeida edição contemporânea revisada. E qual a diferença disso, pastor? É que alguns textos, uma versão explica mais, outras explicam menos. O mesmo texto não muda o conteúdo, apenas muda a explicação. Uma explicação é mais direta, a outra explicação você precisa forçar para entender. Alguém já disse que estudar a Bíblia, o estudo bíblico, é como se fosse feito de camadas. Você descobre uma camada, aí daqui a pouco você percebe que tem outra camada. E até alguém disse o seguinte, que a mensagem bíblica, o versículo bíblico que você lê, é como a cebola, por exemplo. Você tira uma camada, aí você pensa, poxa, quando você tira uma camada, daqui a pouco tem outra camada, e aí você descobre outra camada e outra camada até chegar no miolo principal. Assim é a palavra de Deus. E glória a Deus, meu amigo e minha amiga, que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos descobrindo camadas e camadas e mais camadas da palavra de Deus, e cada dia nós iremos nos aprofundando mais no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sabe, com isso nós vamos crescendo. E quanto é, pastor José Maria, que nós vamos descobrir o miolo, né? O principal. Meu amigo, aí vai ser uma festa gloriosa quando nós estivermos na glória com o Senhor Jesus, vendo o que o ouvido não ouviu, vendo o que o olho não viu e ouvindo o que o ouvido não ouviu. Portanto, a minha palavra hoje a você é: continue firme, seguindo ao Senhor com toda a sua fé, com toda a sua ousadia, com toda a alegria do seu coração, caminhando nessa determinação que nós temos passado aqui, todos os dias, toda a programação. Bom, semana que vem já vem a Santa Ceia, é a nossa 8ª Santa Ceia do mês, chegando o mês de agosto já, graças a Deus, caminhando já para o final do ano, e eu acredito que coisas estarão mudando a partir de então. Eu creio que Deus estará com as mãos estendidas, como sempre teve, né? A gente fala assim, Deus estará com as mãos estendidas, mas Deus sempre teve com as mãos estendidas sobre nós, não é verdade? E hoje eu quero aproveitar com vocês e falar um pouquinho sobre... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu quero começar pelo livro de Provérbios. Embora eu estou estudando também com vocês o caso de... Lembra quando Elias ficou fraco e por causa da fraqueza de Elias, ele desejou a morte e fugiu para o deserto? Então, pessoal, nós estamos falando e orando pelas pessoas que estão passando por uma crise de depressão, por pessoas que viveram ou estão vivendo uma crise difícil de depressão. Eu sei que o problema existe, o problema é real. Infelizmente, existem 300 milhões de pessoas com depressão no mundo e muitas pessoas não sabem que tem depressão porque talvez não conseguiu diagnosticar o trabalho ou diagnosticar os sintomas, ou às vezes tem até medo de saber que está com depressão. Na verdade, existem pessoas que têm sintomas de depressão
E na igreja o pastor ora como se fosse demônio, expulsando o demônio, mandando o demônio sair da pessoa. Só que na verdade não é demônio, é depressão mesmo. Depressão é uma doença que precisa ser tratada com 3 atitudes. Medicamentosa, você não pode se afastar do medicamento. Terapia, se for necessário, precisa fazer terapias, ou psicólogos, etc. E também com a vida espiritual, com a espiritualidade. Então, junta as 3 coisas, medicamento, terapias e a parte espiritual, com certeza nós conseguimos ajudar a pessoa que está com problema revigorar as forças e caminhar no sentido de obter vitórias. Bom, hoje eu quero então falar com vocês. O Elias, ele teve num momento muito difícil da vida dele. Foi quando ele achou que não tinha mais jeito. Eu vou entrar nesse tema do Elias e acredito que vamos ficar aqui alguns dias falando de Elias. E aí falando de outras pessoas que tiveram que se levantar interiormente, levantar a alma, colocar a alma para cima, porque tem hora que a nossa alma fica bem para baixo. E aí eu quero convidar você para estar conosco. Antes de eu entrar na mensagem, deixa eu falar com você que deseja ser um patrocinador do programa, um patrocinador da obra de Deus, um colaborador, um semeador aqui da obra da Igreja Identidade de Cristo. Se você deseja assim fazer, você pode anotar, por gentileza, a nossa chave Pix, e aí, quando você tiver condições, você separa uma semente e diz: essa semente eu vou mandar para semear na obra de Deus. Eu poderia até orar para você, Deus abrir as portas para você. De repente você tem um negócio que está trancado, uma ação que você já ganhou, mas ela está trancada. Parece que não sai o resultado. Você já ganhou, mas não pagou. Você não levou ainda a ação, não liberou o dinheiro. Você está aí, talvez esse dinheiro mudaria a sua vida. Talvez você tenha um apartamento para vender, uma casa para vender, um terreno para vender, uma fazenda para vender, talvez até alguns materiais para vender, e você diz: puxa, pastor, como isso me ajudaria? E até faria um voto, pastor, a Deus. Se Deus me abençoar e eu puder conseguir, eu faço um voto aqui agora, em nome de Jesus. Você quer fazer um voto a Deus? Eu vou orar por você agora, pedir a Deus para te ajudar a concretizar esse negócio. Mas aí você precisa ser fiel a Deus quando tudo acontecer, tá bom? Então, eu oro sempre pelos patrocinadores, eu oro sempre pelos nossos semeadores. Posso orar por você? Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, no meio do nosso programa, eu paro para fazer uma oração especial pelos nossos patrocinadores. Patrocinador, meu Pai, é a pessoa que mensalmente ela colabora, meu Deus, com algo especial para a tua obra. Eu venho colocar a vida desta nas tuas mãos, colocar a vida deste homem, essa pessoa que está fazendo um voto dizendo: Deus, abre as portas, faz os negócios acontecerem, a venda, o dinheiro que está amarrado. Meu Deus, essa comissão que não saiu. Jesus, faça algo especial, porque essa pessoa está dizendo: se o Senhor fizer, eu vou te honrar, meu Pai, com toda a minha devoção, com todo o meu amor e com toda a minha consideração espiritual. Então, eu te peço, em nome de Jesus, ajude essa pessoa, meu Pai, neste momento que nós oramos, em teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Seja fiel a Deus se Deus respondeu a nossa oração, e quando Ele trabalhar e fizer isso que você pediu, lembre-se que você tem uma aliança com Deus, tá bom? Bem, vamos então agora entrar na mensagem. Geralmente eu não falo sempre sobre essa questão aqui financeira, até porque eu venho aqui para trazer uma palavra para você. Mas algumas pessoas me pedem: ô pastor, não deixa de falar, porque quando o senhor fala a gente lembra, que às vezes a gente esquece. Algumas pessoas pediram: às vezes a gente esquece, o senhor, por favor, nos lembre, tá bom? Então tá lembrado, você que pediu, tá lembrado aí, tá certo? Provérbios capítulo 18, versículo 14, vai dizer assim para nós. Se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Vai dizer assim: a alma bem disposta, estou lendo na versão King James, a
A alma bem disposta sustém o ser humano durante a doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? A alma bem disposta sustém o ser humano durante a doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Esse texto é interessante e talvez na sua versão diz assim: o espírito do homem o sustenta na hora da enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? É a mesma coisa, só está explicando aqui que nós precisamos ter disposição de alma. Alma é a parte que raciocina, que pensa. A alma está ligada à nossa mente, composta de pensamentos, desejos e emoções. Você já percebeu que quando nós adoecemos, a primeira coisa, a primeira parte afetada é a nossa alma, nossos desejos, nossos pensamentos e as nossas emoções? Por quê? Porque quando a sua emoção se levanta, você consegue dar a volta por cima. Por isso que eu falo que a depressão é uma doença natural, só que ela tem a sua origem maligna. Ela é uma doença diagnosticada como uma doença, só que ela tem uma origem maligna. A depressão é uma doença, vamos assim dizer, da alma. E o próprio inimigo criou essa doença que afeta a alma das pessoas. E o que faz a depressão na vida de uma pessoa? Ela decai os pensamentos, os desejos e as vontades. Você pode ver que uma pessoa com depressão, ela não tem vontade de sair de casa, ela não tem vontade de se arrumar, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de conversar com os amigos, ela não tem vontade de estudar, ela não tem vontade de crescer na vida, ela não tem vontade de nada. A primeira coisa que a pessoa perde é a vontade. Coisas que antes ela fazia com alegria, agora ela já não faz mais. Por quê? Porque a depressão afeta diretamente a alma da pessoa. E essa alma precisa ser cuidada. Essa alma precisa ser cuidada. Por isso, nesses domingos especiais, eu estou fazendo um tratamento com a alma. Talvez você me diz, pastor, eu não tenho depressão, graças a Deus. Os outros sintomas da depressão eu não tenho. A repetição de pensamentos, né? Continuamente pensando a mesma coisa, falta de apetite, ou muito apetite, ou apetite descontrolado, ou às vezes falta de sono, ou às vezes sonolência, pensamentos ruins. Eu não tenho, pastor. Mas, pastor, o senhor falando aí, eu percebo que a minha alma parece que ela está abatida, parece que eu estou triste, eu não estou... Eu era diferente, eu era uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que andava, uma pessoa que sonhava. Hoje você está vivendo talvez meio que entregue ao acaso. Se acontecer, bem, se não acontecer, tudo bem. Você não é aquela pessoa motivada, porque a primeira coisa que esse espírito de doença faz é tirar o ânimo das pessoas. E aí vem o texto bíblico e vai dizer para nós que a alma disposta, a alma animada. Tem até um outro texto bíblico que diz assim, a Bíblia na tradução, na linguagem de hoje, ela diz assim, a vontade de viver mantém a vida do doente. O doente tem que ter vontade de viver. A pessoa tem que ter vontade de prosperar. Quem tem problema financeiro tem que ter vontade de prosperar. Quem quer passar num concurso tem que ter vontade de passar. Quem quer ter felicidade sentimental tem que ter vontade de ter uma bênção sentimental. A família tem que ter vontade de viver bem. A vontade, a força de vontade mantém a vida de um doente. Mas se ele desistir, não tem mais esperança para ele. Nós vivemos num país hoje em que as pessoas estão desistindo dos seus sonhos, desistindo emocionalmente de coisas que você sabe que é importante para a tua vida. Você sabe que faz parte de você e era algo que você sempre queria. Aí o Senhor está dizendo que nós devemos colocar disposição na nossa alma. Nossa alma é nossa mente. Como é que eu faço, pastor José Maria? 95% dos pensamentos das pessoas são pensamentos, eu chamo de aleatórios, ou
pensamento impulsionado naturalmente. Você não governa 95% dos pensamentos. E às vezes 5% você controla. O que eu faço, pastor, quando eu tenho um pensamento ruim? Uma senhora chegou um dia e disse assim: pastor José Maria, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para Deus mudar os meus pensamentos, porque eu estou pensando muita coisa ruim. Eu disse: olha, não tem como eu orar para Deus mudar os seus pensamentos. O que você precisa fazer, senhora, quando vier o pensamento negativo ou ruim, a senhora precisa substituir. Intencionalmente, a senhora precisa pensar coisas boas. E ela ficou olhando assim. Eu falei: mas eu não tinha percebido isso. É verdade. Você tem um pensamento ruim, o que você tem que fazer? Intencionalmente pensar um pensamento bom. E essa regra precisaria chegar 95% de pensamento intencional, de você colocando pensamento bom, e ficar apenas 5% de pensamento rotineiros, para que você consiga focar a tua vida. O problema é que muitas pessoas, 95%, o pensamento leva ela para onde ela quiser, e ela tenta, às vezes, controlar 5% apenas do foco na sua vida. E aí essa senhora diz: então, pastor, ora para Deus me dar força para eu poder, quando tiver um pensamento ruim, focar num pensamento bom. E eu disse: é isso aí. E falando para você agora, a palavra dessa senhora talvez está lhe ajudando. Você talvez tem pensamentos, seus pensamentos vagueiam, e às vezes até pensamento horrível. O que você precisa fazer? Quando vier um pensamento ruim, intencionalmente foca num pensamento bom. Coloca um pensamento bom, sabe, para substituir na memória, na nossa mente, na nossa alma. Nós trabalhamos com substituição de pensamentos. Eu substituo um pensamento negativo por um pensamento positivo e insisto naquele pensamento positivo. Às vezes o pensamento negativo vem e tenta sobrepor o pensamento positivo, eu volto o pensamento positivo no controle e assim eu vou lutando até que a minha alma aprende ela mesma, às vezes inconsciente, quando vem um pensamento ruim, a minha mente automaticamente positivo. É necessário que nossa alma esteja disposta. A alma disposta ajuda o doente a ser curado. E aí eu vou te mostrar um outro versículo aqui no Provérbios capítulo 17, versículo 22. Provérbios capítulo 17, versículo 22, está escrito: o coração bem disposto, ou a alma bem disposta, é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. Nós temos que ter a nossa alma bem disposta, nosso coração disposto. Você não pode estar para baixo. Às vezes até pessoas que já me falaram assim: pastor, nesse caso, pastor José Maria, eu acho que eu preciso até mudar de igreja. Por que, senhora? Um dia eu perguntei. Ela falou: porque, pastor, o meu pastor, ele prega só botando a gente para baixo. Ele prega só contra o pecado, põe a gente para baixo. Não é que não tem que pregar contra o pecado, tá? Nós temos que pregar contra o pecado, sim. Óbvio, tá na Bíblia. Só que o que ela quis dizer é que existem alguns pastores que aplicam na segunda pessoa e diz assim: olha, você tem que largar o pecado, você tem que deixar de pecar, você tá errado, você tá isso. E nós pregadores entendemos que não é você, somos nós. Nós precisamos viver melhor. Nós precisamos abandonar o que é errado. Nós precisamos abandonar o que não presta. Somos nós que precisamos fazer. Não quer dizer que eu esteja melhor que você e nem que você esteja melhor que outra pessoa. Todos nós precisamos abandonar o que é errado e abraçar o que é certo. Mas essa senhora me disse no sentido de que parecia que o pastor está num patamar mais elevado e todos os membros da igreja estão lá embaixo, no pecado, na derrota, no fracasso, e ele
vivendo uma vida de vitória. É nesse sentido que ela quis dizer que o pastor sempre colocava para baixo. E quando ela ia pedir uma oração para o pastor dizia assim: olha, você não recebeu porque você não tem fé, ou você não recebeu porque você está em pecado. Você olha para a tua vida, confessa o teu pecado. Se você não confessar o teu pecado, Deus não vai te perdoar. Aí ela disse: mas eu fico tentando entender, Deus, o que eu tenho feito de errado? Aí vive essa vida de acusação. E eu falo, meu amigo, que todos nós não temos apenas um pecado, nós temos uma natureza pecaminosa, que nós precisamos sempre chegar diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho uma natureza pecaminosa, e a minha natureza pecaminosa, Senhor Jesus, precisa do teu perdão. A minha natureza pecaminosa, Senhor Jesus, precisa da tua ajuda, precisa da tua direção. E se você, meu amigo, como diz aqui o texto, o coração disposto é um bom remédio. Se você está num lugar que te põe para baixo, sai desse lugar, porque só assim você vai conseguir elevar a tua alma. O Elias estava debaixo de um pé de zimbro. A única sombra que ele tinha era as folhas dos galhos do pé de zimbro. E Deus levou pão e água para ele e tirou ele dali. Porque ali debaixo daquele pé de zimbro ele ia morrer. Porque ele só conseguia se ver coberto pela sombra do pé de zimbro no deserto. E a única proteção que ele tinha era a sombra do pé de zimbro. Aí Deus falou: sai daí, Elias. Levou pão e água para ele. Ele comeu o pão, bebeu a água e conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Você precisa sair desse pé de zimbro aí que você está. Você está debaixo de um pé de zimbro e aí você está pedindo a morte. Aí as coisas não estão acontecendo da maneira como você gostaria que acontecesse. Eu quero orar por você agora. Segura o seu pão e a sua água. Você entendeu, né? Sai debaixo desse pé de zimbro aí. Às vezes é a doutrina que a sua igreja está impondo, é o costume que o pastor está impondo. Você precisa até de parar de ouvir esse pastor e passar a ouvir a Bíblia, passar a ler a Bíblia, entender a Bíblia, meditar na Bíblia. Tem muita gente boa querendo te ajudar. Eu gosto daquela parte da música que diz: tem muita gente que te ama. Mas a verdade também, o contrário também é verdade. Mas o importante é que nós estamos com Jesus. Eu quero que a sua alma se eleve agora na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego agora, meu Pai, a vida de cada pessoa que está orando comigo nas tuas mãos. Pai, eu estou colocando esta água como sendo o símbolo do fortalecimento espiritual para todas as pessoas que tomarem desta água. E sim, meu Deus, todas as pessoas que tomarem desta água, elas serão libertas, elas serão abençoadas, porque eu tenho certeza que o Senhor já escreveu isso para ela. Oh, que este pão, assim como Elias saiu debaixo do pé de zimbro, que essa pessoa também venha sair debaixo desse pé de zimbro e venha obter a vitória dela no nome de Jesus. Vamos comer do pão. Coma em nome de Jesus. Pode beber da água também. Graças a Deus. Olha, minha amiga, como eu disse, vamos sair debaixo desse pé de zimbro aí, né? Vamos crer que o nosso Deus está conosco para nos ajudar. E eu quero, semana que vem eu vou voltar, vou falar com você um pouquinho mais sobre a importância da sua alma estar bem. Talvez a sua alma está para baixo. Sua alma precisa se levantar. E assim o Senhor falou com Elias: levanta e come, Elias, porque a viagem será longa. O Elias que estava pensando que iria morrer, agora o Elias se levanta, come e entendeu que tinha uma longa viagem pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai.
em Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que ele questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Porque o Elias entrou na caverna. Tem muita gente que sai debaixo do pé de zimbro e entra na caverna. Eu quero ajudar você. Você tem que sair do pé de zimbro e também tem que sair da caverna, meu amigo. Semana que vem eu volto falando mais com você sobre isso. E semana que vem, quando eu voltar, será a Santa Ceia do Senhor, momento muito especial que Deus estará nos usando e nos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bem, foi bom para você até aqui? Maravilhas. Então espero você na nossa próxima continuação aí do nosso estudo sobre como vencer as depressões. Deus te abençoe, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.